quero então dividir com os irmãos a mensagem de hoje. Ela está baseada em Salmo 122. Salmo 122. Essa mensagem ela faz parte da série de salmos de subidas, né? Salmos de romagem, salmos de peregrinação, que é o Salmo 120 até o 134. A gente já tem falado, eu preguei a primeira vez sobre o Salmo 120, depois o 21 e agora o 122. E esses salmos eles eram cantados pelos judeus enquanto eles iam em 3 festas para Jerusalém. De todas as partes de Israel, eles saíam das suas cidades e iam encontrar lá no templo como um povo, como um grupo, e lá eles iam adorar ao Senhor, né? Aquela foto, eu imagino esses encontros noturnos, as famílias reunidas em lugares estratégicos, louvando e cultuando ao Senhor. Eles cantavam durante a viagem, cantavam quando chegavam em Jerusalém e cantavam quando eles subiam os degraus, tinham 15 degraus ali até do pátio até chegar ao templo, e eles cantavam, estacionavam ali e cantavam cada um desses salmos. Por isso eles são chamados de salmos de romagem, de peregrinação e também dos degraus, porque eles cantavam nesses momentos, né? E a gente estudou ou trouxe a mensagem do Salmo 120, que era o Salmo do arrependimento. Ele fala da nossa saída do ambiente hostil de mentiras e brigas, né? Ilustrado no Salmo 120 por Meseque e Quedar, e nos coloca numa jornada a caminho de Deus, uma jornada de fé. É isso que o Salmo nos mostra. Então, a palavra-chave do Salmo 120 é arrependimento. É nós deixando o mundo de brigas e mentiras e nos dispondo a caminhar com o Senhor em direção à adoração do Senhor, numa jornada de fé que nós também temos como cristãos. Depois do Salmo 121 é o Salmo da proteção. Falava sobre a proteção de Deus nessa jornada, dos perigos da jornada, que nós vivemos também como cristãos nessa jornada de fé. Nós que deixamos o mundo e nos dispusemos nessa caminhada nem sempre tranquila, cheio de percalços, cheio de problemas, de tropeços. Então a gente lê o Salmo 120, foi um momento muito inspirativo aqui que a gente teve de ler esse salmo, entender que Deus nos protege, o Deus criador, o Deus maravilhoso que fez tudo, Ele nos protege, nos guia, nos guarda física, emocionalmente e espiritualmente. Ele está conosco. Você lê o Salmo 121, ele é uma promessa. E agora nós temos o Salmo 122, que vai falar a respeito do culto, que é o que nós estamos fazendo aqui desde que nós iniciamos. Aliás, desde que começou a Assembleia, porque a Assembleia também é um ato de culto, onde a igreja se reúne. Então nós estamos aqui em ato de culto, e agora, inclusive abrindo a palavra, pensando na palavra, nós estamos em um ato de culto. O peregrino chegou em Jerusalém para fazer aquelas coisas que é um ato de fé que todas as pessoas que têm fé fazem. Ele chegou lá e agora ele vai cultuar a Deus, né? Ele vai fazer aquilo que fazem todos aqueles que têm fé. Eles se reúnem para cultuar o Senhor, que é o que nós estamos fazendo. Quero ler o Salmo então com os irmãos e depois meditar em algumas coisas que esse Salmo nos fala. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém, que estás construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz em Jerusalém, sejam prósperos os que te amam. Reine paz dentro de teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Foi muito interessante. Essa semana fiz um exercício com a igreja. Todos aqueles que participam do grupo puderam ler. Fiz um exercício para que as pessoas se pensassem, reescrevendo esse salmo, mas não com a cabeça de um israelita. Não da forma como Davi escreveu,
porque ele era um membro de Israel, mas que fizesse isso com a cabeça de uma pessoa do Novo Testamento, uma pessoa que foi transformada pelo amor de Jesus Cristo. E foi muito interessante ver as respostas. Nem eu acreditava que ia ter tanta preciosidade naquilo que eu recebi de volta de alguns irmãos. Foi muito bonito ver as pérolas, a maneira como a gente enxugou, a maneira como foi reescrita por mim e por os outros irmãos, né? A Adriana escreveu, pelo que eu me lembre, a Eli escreveu. Quem mais está aqui e escreveu? A Jânia. Foi muito bonito ver a pessoa colocar uma oração, porque isso aqui é uma oração de Davi, por Jerusalém e enaltecendo ao Senhor. E as pessoas escreveram isso. Quem não fez, faz depois esse exercício. Você vai ver. E eu achei muito interessante, porque levou o povo a praticar. Agora, aplicando o Salmo 122 em nossa vida, o Salmo 122 é o salmo de uma pessoa que decidiu ir à igreja prestar culto. Lá eles foram por templo prestar culto, mas para nós, aplicando na nossa vida, é o salmo de uma pessoa que decidiu ir prestar culto ao Senhor. E nós sabemos que a fé cristã, ela é construída em cima de relacionamentos. Porque o Senhor nos fez parte de um corpo. Queira você ou não, já falei isso aqui na igreja. Ato contínuo, momento da sua conversão, aonde o Espírito Santo te tocou, aonde o Espírito Santo falou contigo e você se rendeu à fé cristã, você não assinou nenhum documento, você não fez nada, mas Deus te inseriu no corpo de Cristo. Nós somos parte de um corpo. A igreja invisível, a igreja universal, que se manifesta nas diversas igrejas locais espalhadas pelo mundo inteiro. É nessas igrejas cristãs que se reúnem que está inserida a igreja de Deus, a invisível. Então, aqui dentro dessa comunidade que nós chamamos de Pibavir, existe também uma igreja do Senhor, que é feita pelas pessoas, os filhos de Deus, que eu não sei quem são. Só Deus os conhece. Deus sabe quem são. Eu não sei. Mas nós decidimos vir cultuar. E pelos frutos a gente conhece essas pessoas. E então a fé cristã, ela não é uma fé individualista, ela é uma fé coletiva. E nessa mutualidade onde nós aprendemos, ensinamos, edificamos, servimos e ajudamos, a gente tem o crescimento. Nós nos alegramos e somos alegrados por outros. Nós somos agentes e passivos nessa relação. E nós nos sentimos, então, parte dessa comunidade. E Deus preparou esse lugar. É um lugar que Deus preparou para nós. Porque quando nós nos convertemos, então falei, nós fazemos parte desse corpo. Para quê? Para que você não estivesse sozinho, para que você fosse amparado, para que você pudesse crescer, para que você pudesse me ouvir e eu ouvir você, para você crescer comigo e eu crescer com você. Para eu não ficar olhando só para o meu espelho e pensar, olha como essa palavra é bonita. Não, mas para eu ser confrontado com a sua vida. Para eu ser confrontado com aquilo que o Espírito Santo fala para você e eu crescer através dessa mutualidade. E a igreja é esse lugar. Deus preparou. Esse lugar cujo fundamento é Jesus Cristo. Nós cantamos tanta coisa de Jesus aqui, que maravilhosa seleção de músicas nós tivemos. Todas exaltando o nome do Senhor Jesus, até a volta dele. Mas é impressionante a variedade de desculpas que as pessoas têm para não cultuar o Senhor, para não ir à igreja, para não ir naquele lugar que Deus preparou para que a gente pudesse exercer a nossa fé. Qualquer motivo é motivo para as pessoas não irem à igreja. Eu estou cansado dessa rotina de igreja. Sempre a mesma coisa. Vamos lá, vamos cantar. Alguém vai falar, vou ouvir. Sempre quello, como diria minha família italiana. Sempre quello, sempre a mesma coisa. Isso é uma desculpa que as pessoas dão. Eu adoro a Deus na minha casa, eu leio a Bíblia, eu oro. O que importa é meu relacionamento com Jesus. O que importa é o que eu sinto com Jesus. Não preciso ir para uma igreja, porque na igreja tem muita falsidade.
A igreja só pede dinheiro. A igreja é tudo igual. Eu só tenho domingo para ficar com a minha família. Nós assistimos o culto pela internet juntos. Aliás, o cara que prega na internet é muito melhor que aqueles caras que vão pregar lá na Pibavir, né? Tudo isso é desculpa. As pessoas têm, né? O louvor é profissional. O louvor é profissional. E lá na Pibavir, às vezes em quando, as pessoas, né? Hoje estão aqui, uma harmonia bonita, né? Mas as pessoas desafinam, né? Os meus pais são idosos, os meus filhos são pequenos, o meu cachorrinho não pode ficar sozinho, minha esposa, meu marido não quer que eu vá, não quer ir. Domingo é o único dia que eu tenho para passar roupa, para limpar a casa. Tudo isso são desculpas para não cultuar. Mas nenhum desses motivos impede as pessoas de trabalhar, de ter o seu lazer, de viajar. E agora a maior desculpa, que eu acho que é a maior desculpa, pelo menos maior no sentido de contingente de pessoas que falam, que dão esse motivo para não ir à igreja, né? Preciso descansar. Trabalho muito duro durante a semana e o domingo é o único dia que eu posso dormir até mais tarde para descansar, para relaxar, para assistir uma série do Netflix, para, enfim, ficar de papo pro ar, porque a rotina é muito estressante durante a semana. Então, meus irmãos, fala sério comigo agora. Se a igreja te cansa, se a igreja não traz descanso, não traz alívio para você, alguma coisa não está legal. Talvez você tenha que repensar e admitir que você está muito mais interessado no seu próprio eu, no espelho, nas coisas que vão te trazer satisfação, do que em adorar a Deus, que é o que deve fazer, que é o que convém a Israel, que é o que convém à igreja. Mas eu preciso ganhar dinheiro. E aí eu trabalho forte durante a semana e domingo eu estou cansado. Mas eu tenho que pensar na minha carreira, eu não posso faltar no meu trabalho. A igreja fica para depois. Mas... E mais, e mais, e mais. Mas, como existe, todavia, entretanto, porém, mas, todas essas conjunções adversativas, está certo, Marlov? Ou professora, são conjunções adversativas. Eu decorei na minha juventude. E nem mais, porém, mas também. Essa coisa vai fora. Todavia, entretanto, contudo, muitas pessoas, muitos filhos de Deus, decidem adorar a Deus com fidelidade. E o culto é uma das coisas mais importantes que os cristãos fazem. Apesar de eu ter levantado todas essas questões, e muitos estão dando essa desculpa, porque o contingente de desigrejados é a maior igreja que a gente tem hoje, talvez, no país, muitos eles cultuam. Nós somos aqui uma pequena igreja. Existem igrejas espalhadas por todo esse São Paulo Vale, nesse bairro muitas. Milhares de pessoas nesse momento estão reunidos, sabe para quê? Para cultuar o Senhor. Por quê? Porque o culto é a coisa mais importante que os cristãos fazem. Ainda que haja outros motivos, ainda que haja motivações para ir que não são boas, a gente expurgando isso, ainda o contingente de pessoas que vão para cultuar o Senhor é maior que qualquer jogo de futebol, é maior que qualquer show, é maior que qualquer coisa que existe no mundo, porque a maioria dos cristãos se reúnem para cultuar e louvar ao Senhor. Embora não seja imposto, não é obrigatório, o culto é a coisa mais popular que os cristãos fazem. E você faz durante muitos anos na sua vida, né? Cada pessoa que cultua faz isso porque ela quer fazer. Tem gente que talvez as crianças elas são obrigadas, são coisas que acontecem durante a vida que às vezes obrigam que a gente esteja aqui, mas elas são curtos espaço de tempo. Talvez as crianças, aí elas crescem, elas decidem. Os cônjuges, às vezes, que pressionam para você não participar, não quer que o marido ou a mulher participe.
Existem aquelas pessoas que têm cargo e vêm na igreja não para cultuar, mas para exercer seu cargo, para pregar, para cantar. Né? Existe e não é um culto, e ela não vem para cultuar o Senhor, para adorar o Senhor, ela vem porque tem cargo, ou ela vem porque está acostumada. Mas são coisas que duram pouco. Logo, quem não tem, de fato, o desejo de cultuar e adorar o Senhor, ela não permanece, ela fica por um curto espaço de tempo. É aquele que Jesus fala, aquela semente que caiu entre os pedregulhos, que nasceu com muita alegria e daí a pouco morre. Me lembro da minha juventude, quando eu fazia parte de uma grande mocidade, me lembro de uma moça que chegou lá no nosso grupo, nós tínhamos 200 jovens ali, eu era o líder daqueles jovens, chegou uma moça, eles começaram ela foi levada pelos outros jovens e ela ficou encantada, ficou maravilhada, ela foi lá em cima, deu um testemunho. Eu queria, o que eu estou sentindo é uma coisa mais maravilhosa, eu nunca senti em toda a minha vida, a minha vontade, eu lembro da palavra dela, é vontade de jogar basquete com os planetas. De tão alegre que ela estava na palavra dela, não sei, nunca ouvi ninguém falar isso, mas ela falou. Daí uns 6 meses, cadê a Sandrinha? Nunca mais ninguém viu a Sandrinha. Né? Semente que caiu no meio dos pedregais. E isso acontece com algumas pessoas. Mas é impressionante que o culto é o maior ato de adoração que fazem os crentes de todas as partes do mundo. Então, quando ouvimos o salmista falar assim, alegrei-me quando me disseram vamos na casa do Senhor, não é um pastor que estava com vontade de falar assim, gente, fiquem alegres, vamos para a casa do Senhor. Estou fazendo propaganda para todo mundo encher a igreja. A gente sabe que não é isso. Porque a maioria das pessoas, dos filhos de Deus, querem, almejam, anseiam adorar o Senhor. Isso é um privilégio e elas vão de livre e espontânea vontade para adorar o Senhor. Não é um entusiasmo, uma propaganda. Mas é um exemplo a gente a ser seguido, né? Então, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às portas, ó Jerusalém. Jerusalém que está construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel para renderem graças ao teu nome. Vamos à casa do Senhor, o templo. O salmista expressa alegria na oportunidade de adorar. A casa do Senhor estava localizada em Jerusalém. E o templo significava para o judeu a presença de Deus. Nós podemos pensar aqui como Abibavir ser a Jerusalém. E a nossa reunião, isso que foi bonito ver naquilo que as pessoas escreveram a respeito do Salmo 22. Todas que escreveram entenderam que igreja não é Rua Fábia 518. Entenderam que igreja é aqui, nós que estamos reunidos. E quando não estamos, falta alguém. A pessoa está fora da igreja. E aí ela vem e ela está na igreja. Se temos 2 ou 3 reunidos em nome de Jesus, ali está a igreja do Senhor. Foi bonito ver que as pessoas entenderam. Então, a gente entende que é isso que o Salmo quer nos transportar, quer nos fazer entender. Jerusalém, cidade de paz. Significa Jerusalém, significa cidade de paz. Essa transliteração do que significa Jerusalém. E é incrível, você deve estar pensando assim, como é que Jerusalém pode ser uma cidade de paz? Desde que ela nasceu, os caras não param de ter guerra ali. Por que será? Por que será cidade de paz? A cidade que Deus escolheu. A cidade aonde Cristo vai reinar fisicamente. Aonde Cristo passou. Aonde Cristo andou. Aonde Cristo morreu. Aonde Cristo nos justificou. É a cidade de paz. É isso que significa. E ela está lá, Jerusalém. Para um judeu, um hebreu, era o lugar de adoração, porque lá ficava o templo. O que Jerusalém era para um israelita, a igreja deve ser para nós, filhos de Deus. A igreja deve ser o que para você? A igreja onde você vai para adorar o Senhor. A igreja onde, se você não for, você deixou de estar presente na melhor, na maior
oportunidade que você tinha de poder adorar ao Deus Criador, aquele que te fez. Você nasceu com esse objetivo, você foi redimido com esse objetivo de adorar ao Senhor. E quando você deixa de adorar ao Senhor, você está, então, perdendo a maior oportunidade que Deus lhe dá de liberdade, de ser agraciado, de receber a bênção, que é o lugar que Deus fala. Hoje a gente não precisa peregrinar até Jerusalém, não precisa. Deus nos fez igreja para que nós adorássemos em espírito e em verdade. Nós podemos adorar juntos, em qualquer lugar, né? Nós tivemos um tempo onde nós adoramos no salão de festa da Eli, em espírito e em verdade. E lá estava uma parte da igreja do Senhor. A outra parte estava aqui adorando, com poucos, mas estavam adorando em nome do Senhor. E é interessante que no culto, a gente chega de vários lugares, de vários bairros, com várias culturas. Nós temos pessoas aqui que são pós-doc, que vão ser pós-doc. Nós temos pessoas que são mestres, nós temos pessoas que têm um curso superior, nós temos pessoas que conhecem muito da palavra de Deus e pessoas que conhecem pouco da palavra de Deus. E na hora que a gente se reúne no culto, nada disso tem muito valor. Nós temos grandes empresários aqui, nós temos grandes homens de negócio, nós temos pessoas das mais variadas. E a hora que a gente se reúne, tudo igual, tudo filho de Deus. A cultura é a mesma. Nós falamos a mesma língua que é adorar o Senhor. Isso é uma maravilha da coisa que Deus fez. De colocar os simples junto com os sábios. De colocar os pobres junto com os ricos. E no culto nós somos todos iguais. Mesmo de línguas diferentes. O mundo inteiro cultuando nesse domingo ao Senhor. Nas várias línguas que existem no mundo, todos iguais. Deus olha todos como seus filhos. Que oportunidades nós temos. As disputas externas, desentendimentos, diferenças, elas perdem a importância. Se nós gostamos mais do pregador com gravata, sem gravata, do púlpito aqui, sem o púlpito, isso tudo tem algum valor para nós, mas para Deus está tudo nivelado. Vejam que interessante, eu quero ler para os irmãos um trecho. Eu falei desde o começo que essas mensagens, quando eu preguei sobre o Salmo 120, elas estavam inspiradas no livro de Eugene Peterson, que é Uma Longa Jornada na Mesma Direção, onde ele fala a respeito desses salmos de subida. E ele tem um texto, um trecho do livro, em que ele escreve uma coisa muito legal, quando ele comenta a respeito do Salmo 122. Ele fala assim, a respeito do culto. Simplesmente não há lugar em que essas coisas possam ser feitas tão bem como no culto. Se ficarmos em casas a sós e lemos a nossa Bíblia, vamos perder muito, porque a nossa leitura será inconscientemente condicionada pela nossa cultura, limitada pela nossa ignorância, distorcida por preconceitos não notados. No culto, somos parte de uma grande congregação, em que todos os escritores da Bíblia se dirigem a nós, em que os compositores dos hinos usam a música para expressar verdades que nos tocam não só na mente, e também no coração, em que o pregador fala a verdade da Escritura na linguagem da experiência atual de toda a congregação. É isso que é o culto do Senhor. Que maravilhosa graça é poder participar da comunhão dessa igreja. Mas cultuar é um grande privilégio, pena que a nossa geração perdeu essa visão, está perdendo essa visão de que cultuar é um privilégio. Às vezes eu fico pensando, será que os meus netos vão cultuar? Vão participar? Graças a Deus, meus filhos participam. Está lá minha filha. Será que os meus netos vão participar e cultuar? Espero que os seus pais, menina, tenham dado exemplo para você seguir. E Deus abençoe que sim.
Para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao Senhor. Esse é o mandamento de dar graças, passa pelo centro de todo o culto. Nós temos que ser gratos. É um decreto, é um mandamento. As pessoas cultuam porque são livres, mas nem todos são livres. Não deixa de ser um mandamento o cultuar. O Senhor mandou, né? Mas as pessoas podem falar assim, mas eu não tenho vontade, né? Essa coisa aí, hoje eu estou sem vontade, não vou, não quero participar do culto, né? Não tenho vontade. Embora eu tenha falado que as pessoas cultuam porque querem, eu não quis dizer. Eu quis dizer apenas que elas não são forçadas, mas eu não quis dizer que cultuar, a gente pode cultuar só quando tem vontade, né? Porque é uma palavra, é um mandamento. E os nossos sentimentos, eles são muito mentirosos. Os nossos sentimentos são enganosos. Porque não é o desejo que eu tenho de cultuar que deve fazer eu cultuar, e sim o que manda a palavra de Deus. Então, algumas vezes, o irmão tem que sair de casa para cultuar a Deus, louvar, né? Se quiser, um dia, não estou com vontade da pipa vir, tudo bem, vai em outra igreja. Porque eu não estou falando aqui de você não faltar aqui nessa igreja. Estou falando de cultuar. E vai, então, se você não tiver vontade de estar aqui, cultuar em outra igreja. Um domingo eu deixo, 2 domingos, né? Pode ir, mas não deixe de cultuar, porque é um mandamento cultuar. Buscar o Senhor, adorar o Senhor. Hoje nós fomos abençoados lá, 3 irmãos de outra igreja vieram aqui cultuar conosco. E nós fomos abençoados. Você vai abençoar, aliás, 5, né? 5. Quem sabe mais até, né? Lembre-se, né? A minha esposa gosta dessa frase que eu falo, que nós ouvimos do pastor Ed René. O coração vai na carona da ação, não o contrário. Mas eu não estou sentindo. Não tem problema. Deus não está preocupado se você está sentindo ou não. Deus quer que você obedeça o mandamento dele. E aí você começa a fazer o mandamento dele, e ele pega e o seu coração... Daí a pouco vai. Mas eu não gosto, eu não estou sentindo vontade de perdoar. A mesma coisa. O perdão é um mandamento. Você começa a se dispor a perdoar e daí a pouco você perdoa a pessoa, né? Porque o nosso sentimento é enganoso. Então, quando a gente obedece à ordem de louvar a Deus em culto, a nossa necessidade essencial é suprida, profunda, de estar em relacionamento com Deus. Deus supre essa necessidade que nós temos como ser humano. Versículos 6 a 9 diz assim: Orai pela paz em Jerusalém, sejam prósperos os que te amam, reine paz dentro dos teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor de meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Então, Davi convoca o povo a orar por Jerusalém. Davi convoca o povo, né, a orar pela paz em Jerusalém. E a paz aqui é o shalom, que vocês conhecem. Não é uma ausência de conflitos. A paz do shalom da Bíblia, ela tem um significado bem mais expandido. Ela significa uma plenitude, ausência de conflito, mas também uma presença da bênção de Deus. Então, quando um judeu chega para o outro e fala shalom, ele está desejando prosperidade, ele está desejando paz, tranquilidade, e está desejando que Deus abençoe você. Então, é essa paz que nós devemos também buscar. Então, Davi diz, orai por Jerusalém e reine a paz dentro dos seus muros, né? Eu li também. Então, é uma paz de fora, ou seja, não haja guerra, nenhum inimigo de Israel venha guerrear contra nós, e ore para que dentro dos muros também haja paz. Né? E aí, se nós somos a igreja, nós também temos que pensar naquilo que reflete os ataques internos e os ataques externos. Ataques internos e ataques externos. A igreja que tem paz, né, o indicador do sucesso de uma igreja não é tanto o número de membros que ela tem, nem tanto o número de pessoas que ela consegue encher ou dar o dízimo. O indicador de uma igreja saudável, uma igreja que é próspera, né, que tem paz, como o Shalom,
O indicador é que ela está em paz. Que haja pacificação. Fora, com os de fora, para nós dentro aqui, você que tem a paz com o seu vizinho, com os seus amigos, e dentro da igreja, entre nós, haja paz entre nós. E a gente viveu muito demandas complicadas. Ainda estamos vivendo assim a tristeza de ter tempos aí que não foram de paz aqui na nossa igreja. Então, esse é o desejo. Assim como Davi falava assim, olha, ore pela paz em Jerusalém, nós devemos orar pela nossa igreja, para que haja paz com os de fora para nós e também paz entre nós. E vigiar por essa paz, né? No final, a última coisa que Davi diz, ele diz assim, por amor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Então, o amor pela casa de Deus deve mover o agir, né? Pelo amor da tua casa, buscarei. Então, o que ele está falando é assim, o amor não é uma coisa na cabeça do Velho Testamento, nem do Novo Testamento, o amor não é uma coisa filosófica. O amor é ação. Então, quando ele fala assim, buscarei, ele está querendo dizer, eu vou agir, eu vou fazer com que a paz aconteça, eu vou ser agente dessa paz, eu vou me colocar à disposição da paz. As pessoas vão olhar para a minha vida e vão ver eu como promotor da paz, eu pacificadores, porque bem-aventurados pacificadores, que serão chamados filhos de Deus. Então nós devemos ser, além de promotores, também instrumento de paz. Devemos buscar o bem uns dos outros, fortalecendo a unidade e edificando o corpo de Cristo. Por fim, o que eu tiro como aplicação prática para a nossa vida, para a gente levar desse Salmo 122? Muitas coisas já falei, mas quero deixar uma lição de casa para nós sobre isso, né? Primeira coisa, valorize a comunhão. Nós possamos valorizar a oportunidade de estarmos juntos como igreja, buscando ao Senhor, cultuando ao Senhor, e façamos do culto e da comunhão uma prioridade em nossa vida. Quando as desculpas começarem a aparecer na sua cabeça, coloca qual é a prioridade da sua vida. Racionalmente, o que Deus fez por você. Então, pensa se as desculpas que você dá para não cultuar, elas são justificáveis ou não. Segunda coisa, então a primeira, valorize a comunhão. Segunda, promova a unidade. Quando ele fala assim, Jerusalém, uma cidade compacta, ele está dizendo assim, as tribos sobem. Ele está falando assim, é maravilhoso que os irmãos andem em união. Aliás, esse é uma palavra que a gente ainda vai estudar num dos salmos de subida. Promova a unidade. Assim como Jerusalém era uma cidade unida, devemos promover a unidade no corpo de Cristo. Não devemos permitir divisões, contendas, mas trabalhar para a harmonia e o bem comum. Eu não tenho que trabalhar pelo meu bem, mas o bem comum. Terceira coisa que eu tiro para nós aqui, ore pela igreja. Então, valorize a comunhão, promova a unidade e ore pela igreja. Todos nós somos responsáveis pela saúde espiritual da igreja. Todos. Todos que estão aqui. Você é responsável pela saúde espiritual dessa igreja. E como que vai fazer isso? Através da oração. Ore pela paz da Pibavir. Todos nós somos responsáveis. Então vamos orar pela paz, pela prosperidade espiritual das pessoas, pela liderança da igreja, que o Senhor continue a abençoar e guiar o seu povo. E por fim, busque o bem dos outros, que é o que o Davi fala no final. Por amor da casa de Deus, olha, por amor ao Senhor, por amor ao templo, nosso Deus, buscarei o teu bem, a presença de Deus. E se nós somos a igreja, se nós somos o templo, buscar o teu bem é buscar o bem da igreja. E buscar o bem da igreja é buscar o bem de cada um. O bem numa forma total. Se amamos a casa de Deus, devemos ser agentes do bem, que possamos servir uns aos outros, ajudando a construir uma igreja que é viva, próspera e centrada em Cristo. Vou acabar só lendo o meu salmo, como eu escrevi.
Alguns já leram, porque fazem parte do grupo. Quem não leu, eu diz assim, versículo por versículo. Versículo 1. Fiquei muito alegre quando meus irmãos disseram, vamos nos reunir para adorar a Deus. Versículo 2. Na presença de Deus, em qualquer lugar, em espírito e em verdade, somos pedras vivas. E se estamos juntos, Cristo está conosco. Somos igreja. Versículo 3. Igreja instituída por Jesus, para que seus membros vivam em unidade. Versículo 4. Igreja para onde vão todos os filhos de Deus como convém, aqueles que foram redimidos pelo sangue de Cristo, para renderem graças ao Senhor. Versículo 5. Na igreja impera a justiça de Deus, onde reina Jesus, o descendente de Davi, o Rei eterno. Versículo 3. Lá diz assim, orai pela paz em Jerusalém, sejam prósperos os que te amam. Eu escrevi assim, orem para que haja paz na Pibavir, sejam prósperos todos que amam a amada de Jesus. Lá Davi escreveu, reine a paz dentro dos teus muros e prosperidade nos teus palácios. Eu escrevi, reine a paz de Cristo no coração de todos que à igreja pertencem e sejam conjuntamente prósperos. Davi escreveu no versículo 8, por amor dos meus irmãos e amigos eu peço, haja paz em ti. Eu escrevi assim, por amor de meus amigos e irmãos peço, haja paz na igreja entre os seus membros. Por fim, Davi escreveu, por amor da casa de Deus, por amor da casa de Deus, por amor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Eu escrevi assim, por amor daqueles que juntos adorem ao Senhor, buscarei o bem da igreja, que são vocês. Que seja essa a nossa oração, seja ela transferida, que a gente entenda que essa palavra de Deus é viva e eficaz. Avalie quando você estiver lá no sábado, planeje a forma como você vai cultuar, dê ideias, participe. Eu tenho certeza que quando Deus chamou você, Ele não chamou você para você ficar sentado na plateia, ouvindo e aplaudindo. Não é o grupo de louvor que louva, mas é a congregação inteira que louva. Não é só o pastor que prega, mas você também prega. Nós somos igrejas, nós temos que perder essa mentalidade de esquentar banco. Nós somos uma igreja pequena, onde nós temos oportunidades de servir, oportunidades de que a gente entra aqui e nós somos notados. Porque muitos irmãos nossos estão querendo ir em igrejas grandes, onde eles entram, não são percebidos, ninguém sabe que eles foram e ninguém conhece eles pelo nome. E eles podem continuar anônimos porque eles estão cansados. Eles vão lá para ver um grande pregador, eles vão lá para ouvir um grande grupo de louvor, mas Deus chama você para ser a pessoa. Deus, quando te chamou e você foi alcançado pela graça de Deus, Ele deu uma camisa para você participar. Ele não quer você sentado no banco assistindo. Ele quer você na frente, junto com o corpo de Cristo, trabalhando em prol do reino de Deus. É isso que Deus tem para cada um de nós. Serei muito feliz o dia que nós tivermos 100 membros aqui, 100 pastores, 100 membros, 100 adoradores, 100 membros, 100 louvadores. E eu sei que é difícil. Hoje mesmo eu fiquei me policiando ali, porque às vezes eu estou louvando junto com os irmãos, aí eu fico olhando o que está acontecendo. Será que eu vou ter que falar? Mas aí eu falo assim, eu tenho que fechar os olhos agora e louvar. Maranata, vem Senhor Jesus.